Olá, meu nome é Luciana Florencio, sou parceira do Pensa. É um prazer estar aqui com vocês apresentando mais uma das pesquisas que complementa o rol de estudos que têm sido realizados pela Universidade do Café Brasil e pelo Pensa. Eu vim aqui hoje apresentar um estudo que foi realizado em 2018, junto com o professor Décio Zuberstein. O título desse estudo é Illy Café e Estratégias Flexíveis, um caso de empresa resiliente. Na verdade, esse é uma releitura do estudo de caso, que já estaria na sua terceira versão, que a primeira foi realizada em 1993, inclusive contou com a presença do Dr. Ernesto Illy aqui no Brasil, na ocasião da realização do seminário Pensa. Depois você teve uma outra edição em 2002, que foi escrita pela professora Silvia Sais, o Marcos Fava Neves e a Cristiane Lalis Rezende. Então, nessa edição, a gente procurou olhar com um pouco mais de atenção como essa estratégia tão bem sucedida, né, que foi realizada ao longo desses 27 anos após a implantação do bem-sucedido programa e prêmio, né, prêmio de qualidade do café, o que vai ser dessa empresa e dessas relações aqui no Brasil. Então, o olhar de como essas estratégias foram se adaptando aos tantos desafios, ao crescimento desse setor, não só aqui no Brasil, dessa cadeia, mas no mundo, né? Hoje a gente vê uma mudança grande e a gente fala das ondas, mas principalmente dentro do Brasil mesmo, né? A gente olha como que esse consumo passa a ser visto de uma forma muito mais gourmetizada, então os brasileiros se preocupando com a qualidade, indo em busca de outros sabores e tentando entender um pouco mais sobre que café é esse, de onde ele vem. Então tudo isso é resultado de um processo que vem vindo aí ao longo desses 30 anos, e o papel da Illy, ele é fundamental, ele sem dúvida, ele é marcante na história dessa pujança que a gente vê hoje, não só no Brasil, mas no mundo, né, do consumo de café. Então, em linhas gerais, o que a gente queria trazer para vocês é de que essa estratégia se consolidou basicamente em dois pilares, né? Então, um pilar especificamente muito baseado numa relação de fornecimento, então como fazer com esse fornecimento de café e a busca por um café de qualidade acontecesse da melhor forma possível, e para isso era necessário uma rede de parceiros que garantisse que esse suprimento fosse feito dentro das exigências da companhia. Então, com isso, né, dentro desse pilar, a gente vê a importância da questão da qualidade, né, da certificação que é própria, da sustentabilidade, né, do apoio técnico. Então, a existência de uma equipe própria, técnica, que está sempre junto aos membros, né, aos fornecedores da Illy, uma atuação que a gente vai chamar de direct trade, ou seja, você tem uma compra direta do torrefador, comprando diretamente do fornecedor, do produtor. Então é algo também bastante diferenciado quando a gente olha isso do ponto de vista de cadeias de café no mundo. E por fim, um treinamento também algo extremamente diferenciado, um treinamento dentro da Universidade Café do Brasil, diretamente aos produtores, às suas famílias e todos aqueles que trabalham nessa cadeia do café, né? Por outro lado, você tem um outro pilar que a gente está chamando de marketing. Então, para dar sustentação, né, a toda essa atividade de fornecimento, ações muito importantes de comunicação, né, de promoção foram feitas, e também de relacionamento com esses parceiros, com esses fornecedores. Aí a gente pode nomear, por exemplo, o Clube Illy, a existência do website, né, da Illy Café, as publicações, os dias de campo, a própria premiação em si e a criação mais recentemente de uma premiação internacional. Então é bem interessante a gente perceber de que essa estratégia ela permanece com algumas alterações que propagam toda
e que demonstra a necessidade dessa parceria, né, com tantos interlocutores, né, para que haja mantida essa consistência ao longo de tantos anos. E por fim, a gente discute no caso ainda a questão de alguns desafios que a gente entende que são importantes serem colocados aqui para a empresa nos próximos anos, olhando o mercado brasileiro e olhando essa relação de fornecimento. Então, primeiro a gente vê de que todo um processo foi realizado, né, de conscientização da qualidade que o Brasil tem a oferecer, isso agora hoje é bem conhecido e também, portanto, gerou uma concorrência por essa matéria-prima. Então, se antes você tinha um certo desconhecimento, um descrédito, porque Brasil era sinônimo de quantidade, hoje você já tem uma outra característica. Brasil é qualidade e você tem um grande número de compradores interessados, né? Então, você passa a ter uma concorrência por essa matéria-prima, o que é bastante interessante para essa cadeia, mas para aquele que é o comprador, né, passa a ser um desafio a mais, né? Além disso, você tem especificamente no campo um ponto que vem sendo discutido há muitos anos, que é a questão das mudanças climáticas, que traz aí um componente de incerteza muito grande de como que você vai lidar, né, com os efeitos dessa mudança no café, na produção, né, na própria qualidade do café. Então, isso é algo que é importante estar como um ponto de atenção, né, para a empresa. Além disso, é importante também falar sobre a sustentabilidade, ainda que ela vem sendo tratada com consistência pela empresa, mas é importante a gente mencionar de que ela não se esgota, que ela vai cada vez mais sendo exigida até pelo olhar do consumidor, né? Então a gente fala de cápsula, a gente começa a falar então também de reciclagem e a gente começa a falar de consumo fora do lar, e aí onde que fica toda a questão da manipulação dos resíduos e onde está a empresa em relação a essa questão. Então cada vez mais o consumidor pressionando as empresas a darem respostas não só sobre a origem, quem produz, de onde vem, há trabalho ou não escravo, há agrotóxicos ou não, mas também na ponta do varejo. Então, tudo isso serão questões postas na mesa com grande pressão não só dos consumidores, mas também das ONGs, né? Então, é um olhar bastante crítico que está posto não só para ele, mas para todas as empresas nesse setor. Então, a gente acredita que essa foi uma pesquisa muito interessante de ser realizada quando a gente olha e vê o crescimento e principalmente, como diz o título, a resiliência de uma empresa que tem um significado e uma grandeza para a qualidade e a perpetuação daquilo que é hoje a cadeia de café do Brasil. Foi realmente um grande prazer realizar esse estudo e quem quiser acessar ele na íntegra é só então acessar o site da Universidade do Café Brasil. Um abraço.